Crimes contra a administração pública. Preparados? Vamos lá. A forma do Decreto-Lei 2.1848, Código Penal, tá? Que nos apresenta o Código Penal, conduta juridicamente batizada de ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total com o pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato é o quê? Aumento de despesa total com o pessoal no último ano de mandato ou legislatura. Gabarito letra B de bola. Let it go. É uma fiscalização na sede da empresa ABC Transporte. Joaquim, fiscal de renda, exigiu dela o pagamento de tributo, o qual sabia que não era devido, totalizando R$100 mil. Em seguida, desviou em proveito próprio, que recebeu indevidamente. Isso aqui é excesso de exação. Guarda na sua cabeça uma coisa. Quando a gente estiver falando de crime contra a administração pública, nós estivermos falando de crime contra a administração pública e o verbo utilizado for exigir, exigir vantagem indevida e tal, concussão. Quando estiver falando de exigir tributo que sabe ser indevido ou tributo que é devido, mas a cobrança é por meio vexatório, isso aí é excesso de exação. Exação aqui é tributo, ok? E quando esse desvio ocorre em proveito próprio, no caso aqui, como foi em proveito próprio, a gente chama isso de excesso de exação qualificado. Só que aí tem um detalhe. Se o excesso de exação, ou seja, se ele cobra o tributo que ele sabe que é indevido e joga para o cofre público, a pena dele é 3 a 8. Porém, se ele pega esse tributo que ele sabe que é indevido e joga para o próprio bolso, a pena é 2 a 12. Tá? Gabarito, portanto, letra A. Nossa, ela não faz sentido. Pois é, mas nem tudo na nossa vida precisa fazer sentido, não é verdade? 3. Em determinado dia, Gleiciane levou sua filha Isabel para a repartição do trabalho com autorização do seu chefe por não ter com quem deixar a criança nesse dia. Isabel, muito levada, aproveitou-se da ida da mãe ao banheiro para utilizar o computador da mãe para brincar. Por conta disso, foram inseridos diversos dados falsos a respeito de alguns usuários no sistema, bem como excluídos os dados verdadeiros. Caraca, 3 anos. Um gênio, né? É um pequeno gênio. Vamos lá. A respeito dessa situação. Primeiro, quando é funcionário autorizado, a questão não fala muito bem, né? Se Gleiciane era uma funcionária autorizada para inserção de dados. Se ela tivesse autorização para fazer inserção de dados e fizesse essa inserção falsa com a finalidade de obter vantagem para si ou para outrem, ou causar prejuízo da administração, né? Causar dano, aí ela responderia pelo crime de peculato eletrônico, tá? No artigo 313-A do Código Penal. Deixa eu ver aqui, 313-A. Aqui, eu vou mostrar para vocês. Código Penal, lindinho. Aqui. Inserção de dados falsos. Isso aqui é chamado de peculato eletrônico, beleza? Se ela não tem autorização para fazer a inserção desses dados, aí ela não responde por peculato eletrônico, não. Nesse caso, ela vai responder por falsidade ideológica, ok? Porém, no nosso exemplo aqui, na verdade foi a criança, né? Foi a criança que fez a inserção dos dados. Então, assim, olha aqui, letra D de dado. Tanto Isabel quanto Gleiciane deverão ser... Nossa, deverão aqui com AM, né? Como se tivesse do passado. Deverão ser acusados do crime de modificação ou alteração não autorizada no sistema. Não, óbvio que a criança não vai ser acusada de nada, né, gente? Criança não pratica nem ato infracional. Aliás, criança pode até praticar, né? Mas criança não recebe nem medida protetiva. Criança não recebe nem medida socioeducativa, ela recebe medida protetiva quando ela comete um ato infracional análogo a crime. Isabel, por ser menor, não será acusada de crime nenhum, porém sua mãe deve responder pelo crime de peculato mediante erro de outrem. Nada a ver, o peculato mediante erro de outrem ocorre quando o agente público recebe um valor que ele sabe que chega a ele por erro de outra pessoa. Então, por exemplo, eu sou oficial de justiça. Imagina que eu vou a uma empresa cumprir uma diligência de penhora de bens. Lá chegando, o proprietário da empresa fala assim, cara, eu vou pagar isso aí e tal, eu vou pagar esse débito tributário aí para extinguir a execução. Quanto que é o valor? Eu falo, pô, o valor aqui é de R$50 mil. Não, cara, isso aqui eu vou pagar agora. Faz o seguinte, ó, já vou pagar aqui, ó, toma o dinheiro aqui, paga,
deposita lá numa conta lá do juiz e está tudo certo. Veja, não é para mim que ele tem que pagar. Né? Ele tem que pagar isso para a Receita Federal. Mas se eu pego esse dinheiro, opa, ele está se equivocando quanto a pessoa a quem ele deve pagar. Ele está pagando para mim, que sou oficial de Justiça Federal, quando na verdade deveria pagar para a Receita Federal. Aí eu vou lá e silencio, aí eu cometo esse crime aqui, tá? Eu cometo esse crime aqui do peculato mediante erro de outrem. Voltando aqui para a questão. Então por isso que o gabarito não pode ser letra A. Letra B de bola, né? Letra A, ela será acusada do crime de inserção de dados falsos. Gente, não foi ela que fez nada. Né? Ela não fez nada. Então, o gabarito aqui só pode ser letra E. E eu acho a letra E um tantinho complicada, porque assim, na verdade, é porque ela não teve, nem que ela teve dolo, ela não teve nem conduta, né? Então, talvez assim, ele estivesse querendo falar de dolo aqui, mas ele estivesse se reportando a uma conduta, necessidade de ter conduta dolosa, ela não teve nenhuma conduta, ok, né? Tá certo. Mas, não sei, talvez, a meu ver, né, pode ser que seja um problema de interpretação minha, a meu ver, essa letra E poderia estar um pouquinho mais bem explicada. Mas o gabarito está aqui, tá certinho, tá? Questão número 4. Esther, servidora pública lotada na Secretaria de Saúde, determinado dia estava apressada para ir assistir um reality show, acaba por descuido deixando a porta de entrada de repartição aberta, que facilitou a entrada de um indivíduo que furtou 2 computadores. Por conta disso, ela foi acusada de peculato culposo. Gente, o que é peculato culposo? O peculato culposo está previsto no artigo 312, parágrafo 2º, e ele ocorre quando o funcionário público concorre culposamente para o erro de outrem. Beleza? Isso cai muito em prova. E aí tem o seguinte, se a Esther reparar o dano até a sentença irrecorrível, ela terá a punibilidade extinta. Se ela reparar o dano, vamos supor que esses 2 computadores valham R$10.000, se ela paga os R$10.000 após a sentença irrecorrível, essa pena será reduzida de metade. Vamos ver aqui o resto da questão. Reparou o dano antes da sentença irrecorrível. Extinta a punibilidade. Gabarito letra C. Gabarito aqui letra C. 5. Item 1. Vamos lá. No crime de resistência, o agente opõe-se à execução de ato ilegal mediante violência ou ameaça ao funcionário competente para executá-lo, ou a quem ele esteja prestando auxílio. Tá certo, né? A resistência tem essa tônica da violência. Porque, assim, se a pessoa só está fazendo corpo mole ali e tal, ela não vai responder por resistência. Ela pode, dependendo do caso, pode responder por desobediência, mas por resistência não. No crime de corrupção ativa, a pena é aumentada, de passiva também, tá? A pena é aumentada de 1/3, se em razão da vantagem indevida ou da sua promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional. Tá certinho. Realmente tem essa causa de aumento, tanto na corrupção ativa quanto na corrupção passiva. Corrupção ativa, o particular está oferecendo, pode ser outro funcionário público, tá? Mas normalmente é um particular oferecendo a vantagem indevida a um funcionário público. E a corrupção passiva é o funcionário público solicitando, aceitando ou recebendo a vantagem indevida. Em ambos os casos vai ter esse aumento de 1/3, caso o ato não seja praticado ou ele seja retardado, alguma coisa assim. Lembrando o seguinte, que a corrupção, a concussão, a corrupção passiva e a corrupção passiva vão se consumar ainda que a vantagem indevida pretendida não seja obtida, tá? Então o funcionário público vai lá e pede a vantagem indevida. O particular na hora, não, você está errado, isso aí eu vou para a polícia agora te denunciar. Acabou, o crime já está consumado, ok? No crime de contrabando, apenas responde a gente que importar mercadorias proibidas, sendo atípica a conduta de exportar. Não, exportar também é contrabando. Então o gabarito aqui é letra, deixa eu ver, 1 e 2. Gabarito letra D, é isso? É isso, né? É isso. Cássio, na iminência de assumir cargo público na Companhia Docas do Ceará, exigiu de 2 empresários um montante de 50 mil. Gente, exigiu para facilitar a liberação de carga. Acabou a concussão. Ainda que antes de assumir a função já pode responder por esse crime, tá? Olha só o que está escrito no artigo 316 do Código Penal. Exigir para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Ainda sobre os crimes contra a administração pública,
O tipo penal existe para si ou para outro. Acabamos de falar, né? Concussão. Olha só, né? Como que é bom você fazer questões de prova. Vamos lá. Questão número 8. Em se tratando de peculato, seu tipo penal é apropriar-se ao funcionário público de dinheiro, valor ou bem ou qualquer outro bem móvel, de que tem público, de que tem a posse em razão do cargo desviado em proveito próprio. Cara, eu achei essa questão assim cruel. Isso aí é cruel, sabe por quê? Por um motivo muito simples. Ou particular, tá? E esse aqui é qualquer bem móvel, público ou particular. Onde que está previsto isso? Está no artigo 312. Isso aí seria o peculato apropriação. Aqui ó, entre parênteses aqui, ó. Ou particular. Faltou só isso. Questão cruelzinha, tá? Letra B. Apropriar-se do funcionário público de dinheiro ou outros valores, ou ainda que de qualquer bem móvel particular, de que tem a posse em razão do cargo. Deixa eu até ver qual o gabarito que está aqui, porque parece que tem alguma coisa errada aqui. Espera aí. Aqui está faltando a informação de que é público ou particular. Gabarito não é letra B não, tá? Eu até coloquei letra B aqui, mas ó, é letra D de dado. Letra D de dado. Até corrigir ali. Porque assim, aqui está incompleto. Aqui está certinho, ainda que qualquer bem móvel particular. Tá faltando o que aqui? Ou público. Letra C, apropriação do funcionário público ou terceiro interessado. Não, o terceiro interessado não, né? Tem isso lá no 312. Letra D, apropriar-se do funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Essa é exatamente a redação Essa é exatamente a redação do artigo 312. Então, o gabarito não é letra B, não. Letra D de dado. Eu tinha colocado letra B de bola lá no gabarito, mas já corrigi. Assinale a pena. Assinale a pena. Assinale a pena para o crime do peculato culposo. Cara, eu odeio esse tipo de questão, tá? Eu odeio esse tipo de questão. Mas vamos pensar comigo. A gente viu que o peculato culposo, se a pessoa repara o dano antes da sentença irrecorrível, a punibilidade é extinta. Se ela repara o dano depois da sentença irrecorrível, você tem uma redução de metade. Ora, é uma redução de metade da pena aplicada. Pensem comigo aqui. Raciocina comigo. Se a pessoa paga e a punibilidade é extinta, se ela paga mesmo depois que já está condenada com sentença transitada e julgada, essa punibilidade, essa pena aplicada é reduzida à metade. Faz sentido, vejam vocês, faz sentido eu ter uma pena muito alta, já que eu já tenho essa benevolência da própria lei? Não faz. Então você deveria analisar isso e já excluir de cara letra A e letra B. Sobram letra C e letra D. Alan, como que eu raciocinaria isso para chutar na prova, já que eu não sei? Simples. O que é mais grave, reclusão ou detenção? Reclusão. As penas de reclusão podem começar no regime aberto, fechado ou semiaberto. As penas de detenção só podem começar no regime aberto ou semiaberto. O regime mais gravoso para uma pena de detenção é semiaberto. Então, feitas essas considerações, a gente consegue chegar à conclusão de que o gabarito é a letra C. Número 10. Relacione os crimes previstos praticados por funcionário público. Letra A. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Isso aqui é prevaricação, tá? Prevaricação. Isso é preguiçoso. Isso aqui é o funcionário preguiçoso, que ele não faz o que ele tem que fazer quando prevaricação. Solicitar ou receber para si ou para outro, isso aqui é corrupção passiva. Então, por enquanto, nós temos letra A, 1. Letra A, é isso? Espera aí. Letra A é prevaricação é o 2. Então, é o 2A
2A. O B, corrupção passiva, é 1B. Concordam? Deixar o funcionário por indulgência de responsabilidade subordinada e cometer infração no exercício do cargo. Isso aqui, indulgência rima com condescendência. Então, gabarito aqui 3C. Então, é 2A, 1B, 3C. Gabarito, então, letra B de bola. É isso. Letra B de bola. Isso aqui é quase que um puzzle, né? Para você acertar a resposta certa. Acertar a resposta certa foi maravilhoso, né? Essa redundância, esse pleonasmo ou redundância. Enfim, tenebroso o que eu falei agora. Me perdoem, mas é porque tem tanto tempo que eu não estudo português que eu acho que eu estou até desaprendendo a falar corretamente. Vamos lá. O Código Penal prevê penas a funcionários públicos para abandono de cargo fora dos casos permitidos em lei. Acerca do tema, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Isso aí é mais um daqueles crimes que você não tem o que fazer, cara. Pedindo esse tipo de pena, você não tem o que fazer. Aqui no caso, deixa eu ver aqui, é artigo 323, tá? Se for em faixa de fronteira, é de 1 a 3 anos. Aí, letra C já está errado, porque está falando de 1 a 5 anos. Olha como que é uma questão que eu acho ridícula, porque isso aqui não privilegia o aluno que estuda. Se resulta prejuízo, se a pena pelo abandono que resulta em prejuízo é detenção de 3 meses a 1 ano e multa. É isso mesmo, se do fato resulta prejuízo, é 3 meses a 1 ano e multa. Alan, isso me ajuda em quê? Nada. Eu acho esse tipo de questão ridículo, ok? Mas eu não tenho o que fazer, ok? Esse aqui é um crime, inclusive, que raramente tu vê isso na prática. Raramente. Então, assim, caiu na prova, a gente até resolve, mas não é um crime que as bancas costumam cobrar, não. E a pena dele na modalidade simples é 15 dias a 1 mês, ou multa. Vou até colocar aí, ó, depois se você quiser, sei lá, vai que você cisma de printar essa tela. Aqui, ó, printa aqui, ó, abandono de função, artigo 323 do Código Penal. Printou, voltamos, cadê? Estamos chegando ao final desse bloco aí de crimes contra a administração pública. 12. Sobre os crimes contra a administração pública, assinale a alternativa, analise os itens abaixo. Vamos lá. Crime de concussão consiste em exigir vantagem indevida, perfeito. Ainda que antes do exercício da função, antes de assumi-la e tal, ainda que fora da função, antes de assumi-la, tá certinho. 2. Advocacia administrativa, agente patrocina direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração, valendo-se da qualidade de funcionário, tá certo. 3. Corrupção passiva consiste em solicitar ou receber para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, vantagem devida, tá certíssimo. O gabarito, portanto, só pode ser letra D de dado. Engraçado que parece que é a mesma questão, né? Caraca, que loucura. Vamos lá, questão número 13. Olha que interessante, né? No crime de advocacia administrativa, o agente patrocina direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Tá certo. Caraca, que bizarro isso. No crime de concussão, a gente exige para si ou para outro, mesma coisa, tá certo. Está tipificado no Código Penal, contudo de dar as verbas ou rendas públicas a aplicação diversa estabelecida em lei. Tá sim. Emprego irregular de verbas públicas. Isso aqui está lá no artigo 315 do Código Penal. Gabarito, portanto, letra A de amor. Tranquilos? Então, encerramos aqui o nosso bloquinho. Mais um bloco, né? Esse aqui é o bloco dos crimes contra a administração pública. Valeu, um abraço.